Em Taiwan, mais de 8 mil pessoas foram retiradas das suas casas devido à aproximação da tempestade tropical Fungwang. E as autoridades decretaram o encerramento de escolas e serviços públicos no sul e centro da ilha, enquanto a tempestade, que já causou destruição nas Filipinas, se aproxima agora do território. Mais de 8.300 pessoas foram deslocadas das suas zonas costeiras e montanhosas de Taiwan devido à aproximação da tempestade tropical Fungwang. A medida foi tomada pelas autoridades locais como precaução numa altura em que fortes ventos e chuvas intensas já provocaram inundações e deslizamentos de terra em várias regiões. A Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan confirmou que pelo menos 51 pessoas ficaram feridas. Na vila de Hualien, uma das mais afetadas, uma ribeira transbordou, arrastando um carro e inundando diversas casas. Hualien já havia sido palco de um tufão mortal em setembro que causou 18 vítimas mortais. No período da manhã, a tempestade encontrava-se a cerca de 140 km a sudoeste da ilha, deslocando-se a 16 km por hora. Os ventos sustentados atingem 65 km por hora, com rajadas mais fortes e ondas que podem chegar aos 5 metros. As autoridades apelam à população para evitar zonas costeiras e proteger objetos que possam ser arrastados pelo vento. Nas Filipinas, onde a tempestade atingiu força de super tufão no domingo, registram-se pelo menos 27 mortos e mais de 623 mil deslocados. O nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, nos Açores, Portugal, voltou a subir. O vulcão está em fase de reativação devido ao aumento da atividade sísmica na região. Dois sismos de magnitude 3.6 e 3.5 na escala de Richter foram sentidos na Ilha Terceira com apenas 40 segundos de diferença. Os abalos foram registados às 21h54 de quinta-feira, menos uma hora do que em Lisboa, e tiveram epicentro a cerca de 3 e 4 quilómetros de Santa Bárbara. Estes sismos foram sentidos em quase toda a ilha e vêm justificar a subida do nível de alerta no vulcão de Santa Bárbara. A passagem a V3 foi decidida pelo Gabinete de Crise do Centro, que faz a vigilância da atividade sísmica nos Açores. Esta classificação indica uma fase de reativação do sistema vulcânico e que já tinha sido registada no verão do ano passado. Não representa na prática um risco imediato para a população, quer apenas dizer que vai ser feita uma monitorização mais próxima da atividade vulcânica. A atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara tem-se mantido acima dos valores normais de referência desde junho de 2022. Nas últimas semanas têm sido registados dezenas de sismos na região. Na Cimeira do Clima da ONU, em Belém do Pará, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente lançou um alerta sobre a urgência do arrefecimento sustentável. O relatório apresentado na COP30 mostra que as emissões provenientes da refrigeração podem até duplicar até 2050, caso nada for feito. As Nações Unidas apelam a uma transformação urgente nas formas de refrigeração utilizadas em todo o mundo. O relatório divulgado esta terça-feira durante a COP30 em Belém do Pará, no Brasil, alerta que as emissões resultantes da refrigeração poderão duplicar até 2050 se não forem adotadas práticas sustentáveis. A diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Inger Andersen, destacou que o arrefecimento deve ser tratado como uma infraestrutura essencial comparável à água ou à energia, por salvar vidas e manter o funcionamento de economias, escolas e hospitais. Andersen advertiu, no entanto, que o uso excessivo do ar-condicionado convencional agrava a crise climática, aumentando os gases com efeito de estufa e a sobrecarga energética. O relatório propõe soluções como edifícios inteligentes, refrigeração acessível e um planeamento urbano mais eficiente para reduzir a pegada de carbono.
A vice-diretora da UNEP, Ruth de Couto, reforçou que quanto mais arrefecemos, mais emitimos, sublinhando a urgência de adotar o chamado arrefecimento sustentável. A publicação do documento coincidiu com o lançamento do programa Beat the Heat, uma iniciativa conjunta da presidência brasileira da COP30 e da UNEP, que visa fortalecer a resistência das cidades ao calor extremo. E no giro pelo mundo, pelo menos 37 pessoas morreram depois de um autocarro de passageiros ter caído num desfiladeiro numa zona rural da região de Arequipa, no sul do Peru. Declararam hoje as autoridades regionais e de saúde. O diretor de saúde da região de Arequipa disse à rádio local do Peru que o autocarro embateu numa carinha de caixa aberta e despistou-se numa curva, caindo de uma altura de mais de 200 metros até às margens do rio Oconã. O acidente aconteceu durante a madrugada. A causa do acidente, que provocou ao menos 37 mortos, ainda não foi esclarecida, mas as autoridades já disseram que a condução imprudente e o excesso de velocidade estão na origem de muitas destas ocorrências. 36 pessoas terão sido declaradas mortas no local, enquanto uma vítima viria a morrer já no hospital. Dezenas de manifestantes, incluindo indígenas, forçaram a entrada e entraram em confronto com seguranças no Brasil, no lugar onde está a decorrer o COP30. Os manifestantes exigiam acesso ao complexo da ONU, onde milhares de delegados de países de todo o mundo participam da cúpula climática da ONU deste ano. Alguns agitavam bandeiras com slogan reivindicando direitos à terra ou carregavam cartazes dizendo "Nossa terra não está à venda". Nato, um líder indígena da comunidade Tupinamba, disse à Reuters que os indígenas estavam revoltados com o desenvolvimento em curso na floresta. Para nós é um momento de revolta, de indignação. É o momento em que nós, indígenas, sentimos a derrota do nosso território na pele, completou. Seguranças usaram mesas para bloquear a entrada. Milhões de pessoas em todo o mundo poderão juntar-se às que já enfrentam fome ou risco dela, alertaram os dois organismos da ONU dedicados à alimentação e à agricultura, num contexto marcado pela limitação de financiamento. Segundo um relatório conjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e do Programa Alimentar Mundial, PAN, a insegurança alimentar aguda, que afeta 16 zonas críticas no mundo, está a agravar-se. O Haiti, Mali, Palestina, Sudão do Sul, Sudão e Iêmen figuram entre os países mais afetados, onde as populações enfrentam um risco iminente de fome catastrófica, destaca o relatório. O Afeganistão, República Democrática do Congo, Mianmar, ex-Birmânia, Nigéria, Somália e Síria são considerados situações muito preocupantes. No relatório, sublinha-se que o financiamento da ajuda humanitária é perigosamente insuficiente. Os céus de vários estados norte-americanos assistiram durante a noite de terça para esta quarta-feira 12 a um verdadeiro espetáculo de luzes. Imagens registradas em Nova Iorque e em outras cidades dos Estados Unidos da América permitem comprovar este espetáculo raro que deixou a noite pintada de verde e rosa. Destaca o The New York Times. O fenómeno é conhecido como injeções de massa coronal e consiste na libertação de grandes quantidades de matéria da atmosfera solar provenientes de uma região chamada coroa, a região mais externa da atmosfera solar.
E o governo moçambicano reconhece que a violência contra menores continua a ser um grande desafio no país e em toda a África Austral. Durante uma conferência regional lá em Maputo, o executivo moçambicano apelou a ações conjuntas e urgentes para proteger os direitos das crianças. Em Maputo, decora a Conferência Regional das Instituições Nacionais de Direitos Humanos da África Austral, dedicada à promoção e proteção dos direitos da criança. Na abertura do evento, o secretário de Estado de Gênero e Ação Social, Abdul Ismail, afirmou que Moçambique e os países da região enfrentam níveis preocupantes de violência contra menores. O governante defendeu que só com ações expressivas e coordenadas será possível travar o problema. Abdul Ismail recordou que, segundo dados de 2019, mais de 30% das meninas e 40% dos rapazes moçambicanos sofrem algum tipo de violência antes dos 18 anos. O mais recente inquérito demográfico e de saúde indica ainda que quase metade das raparigas foi afetada por uniões prematuras, um dos principais desafios sociais do país. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Al-Bashir Makassar, destacou que a proteção da criança é um imperativo moral, social e legal e lembrou os avanços registrados nos últimos anos, como a aprovação de leis contra as uniões precoces e o reforço do Código Penal. Apesar dos progressos, Makassar alertou para a persistência de problemas como a exploração infantil, o trabalho forçado e a fraca proteção de crianças com deficiência ou albinismo. O responsável defendeu que os compromissos internacionais precisam agora de ser transformados em medidas concretas e eficazes para que nenhuma criança fique para trás.